galerinha, é o seguinte, o vídeo da JBL Authentics 300, ela fez um sucesso além do que eu esperava, mais de 50 mil visualizações num período curto de tempo. Então nada mais justo, né, do que eu adiantar um pouquinho aqui, tipo assim, adiantando só um pouquinho o comparativo que eu já ia fazer da mesma forma, mas aí pelo menos você já fica com a novidade aí, ó, você já fica com todas as suas dúvidas sanadas. O português tá melhorando, né? Então vamos lá fazer esse comparativo aqui com a JBL Boombox 3, tá? Não é a 3 Wi-Fi, é a 3 normal, porque a Wi-Fi tá sem bateria. Mas não faz diferença, né? É uma merda. E já vou começar aqui lembrando vocês que em termos de diferença de especificação técnica não vale a pena eu entrar em tantos detalhes assim, mas eu anotei algumas coisas que são interessantes de eu falar pra vocês aqui. E a primeira delas é a diferença de proposta de cada um desses produtos. Eu vou lembrar vocês que a linha Authentics, ela tem uma tendência a trazer pra gente caixas que a JBL lançou há muito tempo, né? A assinatura dela, o design dela, as cores que são usadas aqui, tudo isso não é que tá igualzinho a Marshall. Não, gente. Tá igualzinho às caixas antigas da JBL. Essa é a proposta dessas três caixas. A JBL Authentics 200, 300 e 500, tá? Nada além disso. Enquanto isso, a gente tem aqui a JBL Boombox 3, que tem outros conceitos. Fora isso, em termos de bateria, a Authentics 300 vai trazer pra gente 8 horas de duração, enquanto que na JBL Boombox 3 a gente tem 24 horas, que a gente já sabe aqui, né? Eu e tu, nessa intimidade que a gente já tem aqui há algum tempo, que a JBL anuncia as 24 horas aqui na Boombox 3, mas vocês já viram o vídeo, né? Vou deixar bem aqui no card. Se você já tiver com dúvida se é 24 horas, tu vai lá, tá? E isso me faz automaticamente desconfiar que a Authentics 300 vai ter aqui as 8 horas que ela promete, já que ela consome muito mais bateria, visto que ela entrega uma qualidade sonora bem maior. Eu vou repetir aqui pra vocês o que eu falei no review dela, tá? A linha Authentics é focada em qualidade e não em bateria. E além disso, né, potência, já que a JBL Boombox 3 com certeza vai entregar um som pra gente bem mais potente. Aqui nesse vídeo não é pra ver qual é a melhor, qual é que tem mais potência, porque é claro que é a Boombox 3. Nesse vídeo aqui a gente vai analisar as diferenças sonoras de cada uma dessas duas caixas aqui, já que o preço inclusive deve ser muito próximo. Apesar da linha Authentics ainda não ter chegado no Brasil, a gente já consegue ter uma ideia pelos preços que estão aqui fora, né, já que a gente tem esse modelo aqui vendido por 399 e a JBL sendo vendida aqui por mais ou menos ali 450, 500 euros, dependendo de onde você vai comprar, se é no site da JBL, se é na Amazon, enfim. Elas têm preços próximos aqui, o que me leva a crer que no Brasil a gente vai ter uma competitividade acirrada. Então aqui você já consegue ter uma ideia do que vale mais a pena pra você. E no que diz respeito ao peso das caixas, a linha 300 e a JBL Boombox 3 tem só 1 kg de diferença, sendo a Authentics 300 1 kg mais leve, tá? Mas honestamente não muda tanto assim quando você leva uma ou outra. Então a portabilidade delas vai ser a mesma. Na parte de conectividade a gente também tem o mesmo Bluetooth, 5.3. A grande diferença é que na linha Authentics a gente tem Wi-Fi, e é isso que traz mais diferença pra gente na qualidade sonora, enquanto que aqui na JBL Boombox 3 a gente vai conseguir ligar ali unicamente no Bluetooth e não adianta, infelizmente a JBL tá muito desgraçada nesse meio aqui, que não vai adiantar você tentar conectar as duas caixas, tá? É isso, grande abraço. Ou você tem a linha Authentics ou você tem a Boombox 3. A não ser que você compre a Boombox 3 Wi-Fi, aí você consegue colocar elas no mesmo grupo, no aplicativo da Amazon, tá? Porque se você for depender do JBL One, você toma no seu... Isso, vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? E pra finalizar aqui, em toda essa parte que diz respeito à potência, unicamente eu vou deixar uma coisa bem clara e com voz épica pra quem não sabe. A JBL não fala pra gente quanto de potência tem na Boombox. Vocês podem pegar a ficha técnica da caixa que não vai estar claro lá qual é a potência total, porque não é você pegar a potência de, o Twitter tem 20 watts, o mid-range vai ter tanto, e você soma isso? Não é assim que faz a medida da parada, tá? Então a JBL Boombox 3, ela vai ter entre 130 e 160 fora da tomada, podendo chegar a talvez 180 watts na tomada, mas nada disso é claro, porque sempre tem aí um filho do tinhoso pra vir aqui pra vocês falar que a JBL tem 100 watts, 130 watts. Não tem como saber, a não ser que você pegue o aparelho aí pra medir essa porra, e aí tu vai descobrir, senão não tem como, tá? Tô de saco cheio dessa porra aqui, então vale a pena falar pra vocês que a JBL não fala pra gente quanto que tem na linha Boombox e nem nenhuma outra caixa da linha Party Boost. Diferente da linha Party Box e diferente da linha Authentics, que a JBL fala pra gente que a potência, né, a soma da potência é de 100 watts. Por isso que eu falei pra vocês que a gente não vai
vai avaliar a potência aqui, a gente vai avaliar a qualidade de som. Falando de qualidade de som, vamos que vamos. Inclusive, para o alívio de muitos e desespero de poucos, talvez, né, invertendo aí essa frase aqui, dependendo de quem você é na fila do pão, agora esse canal conta com uma assinatura de um pacote aí de músicas, né? Então agora eu vou poder testar caixas aqui com várias outras músicas legais, bacanas. Dessa vez aqui bem focada na parte de grave, que eu sei que vocês gostam, que a gente vai analisar um pouco de tudo. E vai sair um pouco aí dessa coisa repetitiva, né? Que eu tinha que usar sempre as mesmas músicas para não tomar aí um direito autoral nas minhas costas. Então é isso aí, vamos lá pro primeiro teste. Até me enrolei aqui, ó. Então primeiro teste começando aqui na 300, 50% do volume, vamos que vamos. Boombox 3. Bem mais corpo, né? $300. Boombox. Vocês conseguem sentir mesmo a diferença, tá ligado? Eu nem vou focar muito no som da 300 agora, exemplificar aqui pra vocês, dar as minhas impressões, por quê? Ainda não é o momento de analisar frequência a frequência, porque em 50% aqui na Authentics, na minha opinião, tá um pouco mais baixo do que eu esperava. Comparando aqui uma do lado da outra, né, já que eu não tenho um aviso absoluto pra falar isso pra vocês no vídeo exclusivo da 300, a única coisa que dá pra eu analisar com certeza aqui é que a gente tem uma entrega de potência muito maior na Boombox 3 e, cara, não é nenhuma surpresa, já que no início do vídeo eu falei pra vocês, né, que a Boombox 3 vai ser mais potente. O que a Boombox me apresenta aqui como uma novidade, uma coisa que eu não tava esperando do lado da outra, é uma quantidade boa de subgrave, enquanto a gente tem uma entrega maior de grave aqui na 300. Mas como eu falei, tá, estamos aí nesse 50%, vamos aumentar aqui pra 70%, passar aqui pra uma outra música também, a gente tá descobrindo as músicas junto, inclusive, hein? E não custa nada lembrar aqui pra vocês, uma coisa que eu nem falei que eu deveria ter falado, é que os graves aqui na 300, elas estão no máximo, assim como aqui na Boombox 3 também estão no máximo, que eu coloquei ali no aplicativo JBL One antes da gente começar o vídeo, tá? Então vocês podem ficar tranquilos que elas estão entregando o que elas podem ligadas aqui, fora aqui de qualquer tomada, tá? Todas as duas aqui estão livres de cabo. Então vamos lá. Segunda música, eu vou dar play na música e depois eu aumento o volume aqui que fica melhor. Vamos lá. Show ali. 70, 75%, tá? Estamos aqui na 300. Tem mais subgrave aqui, hein? Boombox. Vou aumentar aqui. Foi. $300. Boombox. $300. Mais equilibrado. Boombox. $300. Boombox. É pra pegar bem essa parte mais aguda, né? $300.
Boombox. Nesse teste aqui dá pra gente ter uma ideia do que elas vieram e graças a Deus, dessa vez aqui eu não errei, mas eu me espantei com uma coisa. Os graves e os subgraves da JBL Boombox 3 estão bem melhores do que eu tava esperando. Eu tô realmente bem surpreso aqui. É verdade que a gente continua com um som bem mais equilibrado e que, na minha opinião, dá muito mais prazer de você ouvir, vamos dizer assim. Cheguei em casa, tá? A situação, acabei de chegar em casa, quero ouvir um som mais relaxante e equilibrado. Authentics, tá? De cara. Agora eu quero fazer festa e eu vou aqui pra JBL Boombox 3. E na minha opinião, esse sentimento que eu tenho é justamente toda essa parte de frequência média e aguda que a JBL apela mais aqui nessa linha de caixa. Vocês conseguem perceber de cara que é só você aumentar o volume que a JBL já vem mais de médio e agudo aqui. E isso do lado da caixa, ela perturba um pouco, sabe? Você não consegue ficar confortável do lado da JBL Boombox ouvindo um som muito alto, enquanto que aqui na Authentics você consegue fazer isso, já que a caixa, né, ela é não só mais baixa, mas aí que vem esse lado um pouco mais equilibrado dela, já que eu acho que em subgrave e grave a gente tem uma coisa muito próxima como o sentimento das duas caixas. Só que a JBL me surpreendeu mais nesse negócio que eu falei pra vocês aqui ainda agora, que eu não tava esperando que ela ia se igualar, e na minha opinião ela se igualou, ela consegue entregar a mesma quantidade de grave e subgrave aqui, no máximo em comparação com a 300. E o mais legal disso daqui é que eu acho que a JBL conseguiu alcançar uma diferença de meio termo de cada coisa que ela quer entregar com cada linha de produto diferente. Até aqui ela conseguiu respeitar perfeitamente a proposta. Esse é o ponto principal pra mim, tá? Tá bem legal. Então vamos lá, último teste aqui em 100%. Vou começar dessa vez aqui, vamos ver quanto que ela parou. Como parou aqui na Boombox 3, vamos partir da Boombox 3. Mais uma música surpresa aqui, vamos lá. Vou aumentar aqui o volume. 100%. 300. 100%. Grave mais sequinho, bom pra caramba. Boombox 3. O médio ficou mais abafado. 300. Boombox. 3. Olha, antes de dar minhas conclusões aqui, eu vou botar mais uma música em 100%, pera aí. Porque eu achei que faltou um pouco de médio mesmo nessa música aqui, antes de eu falar, né, 100% que eu acho aqui da Boombox, que saiu um pouco mais abafado, mas pode ser a música, eu reconheço. Então vamos dar mais uma chance aqui com outra música e, vamos, seja o que Deus quiser, e tomara que eu acerte a música dessa vez, né, vamos lá. 300, tá? Boombox. 300. Boombox. 300.
A única coisa que ficou a desejar aqui na Boombox pra mim foi um pouco de subgrave que ela perdeu aqui. Eu acho que é coerente pra poder entregar mais potência, né? Já falamos sobre isso aqui antes, não vou ficar repetitivo. Enquanto que na Authentics, eu acho que não teria feito mal, de repente, focar um pouco mais nos tweeters ou, de repente, até incluir um pouco mais coisa de agudo aqui. Mas ainda assim ela consegue, como eu falei ainda agora, né, entregar um som mais equilibrado e que você consegue ouvir aonde você estiver aí na sala que ela estiver tocando. Não vai te perturbar ficar perto dela com o volume no máximo, ela vai entregar alguma coisa bem confortável da gente ouvir. E o JBL vai focar bem mais aqui em potência mesmo, a gente já sabe disso, não foi nenhuma surpresa, já comecei o vídeo falando disso, né? Só realmente senti um pouco mais de falta ali do subgrave nela com volume no máximo. Ela ainda entrega um grave bem bacana, uma qualidade sonora pra quem quer fazer festa mesmo e tá tudo certo. Enfim, interessante, hein? Interessante. JBL raramente aqui respeitando a própria fabricação, né? A única coisa que eu espero é que a Authentics chegue um pouco mais barato e menos competitiva com relação tanto aqui a Boombox 3 como com relação à Boombox 3 Wi-Fi. De repente, se ela competir ali com a Boombox 2, pode ser que seja uma boa linha aí de início para a JBL. E como tá bem difícil aqui elogiar a JBL ultimamente, eu espero que eles façam a escolha correta aqui, né, aplicando um preço pagável dessa vez no Brasil, por favor. Porque se a gente for falar de linha conectada aqui Wi-Fi, tá, o brasileiro realmente tá com o pé na lama com a JBL, né, porque os preços estão absurdos. Enfim, é isso. Eu espero que nesse vídeo aqui você consiga ter tirado as suas dúvidas com relação a esses dois modelos, que a minha análise aqui tenha servido aí só como suporte para você. No fim das contas, o objetivo é que você também consiga tirar suas próprias conclusões. Todo o teste aqui ele é feito com microfone estéreo, tá? Um microfone de qualidade para poder captar a melhor qualidade sonora para você. Se tiver alguma dúvida, volta nos testes. Dessa vez aí, de repente, usando um fone de ouvido, pode ser que seja melhor para você conseguir pescar mais detalhes. Mas a minha recomendação continua a mesma, tá? Se você busca qualidade e conforto, linha Authentics, nesse caso aqui, o modelo 300. Se você busca fazer festa, levar para cima e para baixo e tudo mais, quer mais potência, JBL Boombox 3. E entre a Authentics e a Boombox 2, realmente eu não consigo assim pensar numa maior. Acho que vai só se você quiser realmente fazer festa e tá procurando uma caixa com budget aí um pouco mais acessível. É isso, mas eu espero, como eu falei ainda agora, que tenha sido útil para você esse conteúdo aqui. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal para não perder mais conteúdo. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse vídeo, vai ser bem interessante ler o que vocês têm para dizer. Se tiver mais algum modelo que vocês queiram ver o comparativo, comenta muito, tá? Mas comenta demais, que aí eu tenho certeza que eu posso trazer um conteúdo que vai ser útil pra comunidade. No mais, eu vou deixando aqui um beijo, um abraço, até o próximo vídeo, valeu e tchau! Olha, eu falei, né? Tava difícil de elogiar a JBL, mas finalmente eu consegui. Olha aí que maravilha. É só entregar um produto de qualidade coerente com a sua linha, né? Que aí a gente consegue elogiar. Porque se você entregar uma linha Wi-Fi que tem Bluetooth e não dá pra conectar a linha Bluetooth, aí você meio que ferra o meio de campo, né? Isso pra não falar um palavrão aqui, que eu tenho medo já desse vídeo ser barrado. Mas enfim, é isso. Eu espero que a JBL consiga, né, introduzir produtos de qualidade e, cara, vamos ver como é que vai ficar essa competição com a Harman. Eu acho que a Harman ainda consegue entregar uma assinatura diferente, hein? Inclusive, quem sabe vale o comparativo aí com a Studio 7. Mas bacana. Bacana mesmo é que a gente tem produtos de qualidade, falta agora um alinhamento com relação ao preço. A competitividade entre as duas gamas está clara aqui, qual é o objetivo de cada uma. Isso daí já é um ponto super positivo. Vamos ver agora se a gente consegue pagar e comprar os produtos da JBL no Brasil. Falei muito rápido, né? Tô nem aí. Se você chegou aqui nos pós-créditos, você sabe que tem pós-crédito, você já consegue me entender em velocidade +2 do WhatsApp de base. E é isso. Um beijo na sua boquinha, seu safado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau!